A tradição judaica ensina que Ageu, nome hebraico que significa festivo, ou minha festa de gratidão, foi a primeira voz profética de Yahvé a se ouvir depois do exílio babilônico. Ele foi contemporâneo de Zacarias e de um famoso pensador chinês chamado Kung Fu Tse, mais conhecido por Confúcio, que revolucionou a forma de pensar no Extremo Oriente na mesma época em que Ageu e Zacarias se ocupavam em motivar seu povo e reconstruir o templo de Yahvé, obra que já vinha sendo adiada há 15 anos. Vários documentos históricos sugerem que Ageu pode ter visto a destruição do magnífico templo de Salomão, e assim considerando, ao pregar suas palavras proféticas, já devia estar com 70 anos de idade. Seu livro contém 4 mensagens, cada uma delas introduzidas pela importante e distintiva expressão: eis que a palavra de Yahvé foi anunciada, ou veio a palavra do Senhor. Depois de Obadias, Ageu é o livro mais breve do Antigo Testamento, mas seus ensinos não são menos relevantes por isso. Ageu demonstra claramente as consequências da desobediência e da obediência. Quando as pessoas consagram seu amor e prioridades a Deus e a sua casa, são sempre abençoadas e jamais amaldiçoadas. A obediência sincera atrai o perdão, a gratidão, o ânimo revigorado e todo o poder do Espírito de Deus. O capítulo 2 trata da vinda do Messias, que em hebraico é chamado de o desejado de todas as nações. Para alguns intérpretes, sua glória encheria o templo reedificado. O Senhor fez de Zorobabel seu anel de selar, como garantia da vinda do Messias. Contudo, essas passagens bíblicas se aplicam com mais propriedade ao grande juízo das nações pagãs na segunda vinda do Messias, isto é, Cristo, cujo significado amplo é ungido, o Messias, conforme a implicação envolvida na citação que Jesus fez de Isaías 61, capítulo 1, em Lucas 4:18. Quando todas as nações da terra serão abaladas e os reinos se prostrarão diante do Altíssimo e Rei, Jesus, o Filho de Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, festivo, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, este povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordene Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi desse modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo.
o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. O trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno seu Deus havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo: Eis que eu estou convosco, assegura Yahvé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim, Deus. E isto ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Capítulo 2. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz Yahvé, coragem, Zorobabel. Coragem, Zorobabel. Coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jozadaque. Esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco quando deixastes o Egito. O meu espírito está presente entre todos vós, não temais. Pois assim promete Yahvé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com glória, assegura o Senhor dos exércitos. Porquanto toda prata e todo ouro a mim pertencem, afirma Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahvé. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do império do rei Dario, eis que a palavra de Yahvé veio novamente ao profeta Ageu, dizendo: Assim afirma o Senhor dos exércitos. Agora, pois, questiona os sacerdotes a respeito da Torá, lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou ainda em qualquer tipo de alimento, isso se tornará consagrado? Ao que os sacerdotes prontamente responderam: não. Em seguida, Ageu formulou a seguinte questão: se uma pessoa ficar impura por tocar um cadáver e depois tocar em algum desses elementos, esse elemento tocado também se tornará impuro? E os sacerdotes disseram: sim, esse elemento ficará impuro. Então, Ageu comunicou a resposta do Senhor, explicando: é exatamente isso que se passa com este povo e com toda esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que conseguem oferecer é impuro. Agora, pois, prestai toda a atenção e considerai tudo o que vem acontecendo desde aquele dia, antes de haveres iniciado a reconstrução do templo. Ora, o que é que ocorria? Se alguém ia até um depósito procurando 20 medidas, ou seja, 200 quilos de trigo, só conseguia comprar 100 quilos. Quando vinha ao tanque de espremer uvas para adquirir 50 medidas, ou 100 litros, só podia levar 40 litros. Vede, eu mesmo destruí todo o trabalho das vossas mãos mediante o mofo, a ferrugem e o granizo. Contudo, mesmo assim, ninguém de vós se arrependeu e voltou para mim, admoesta Yahvé.
No entanto, considerai, eu vos peço de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa de Yahvé foram lançados, reconsiderai, ainda há alguma semente no celeiro? De fato, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu mesmo vos abençoarei sobremaneira. Então, a palavra do Senhor veio a Ageu uma vez mais, no 24º dia do 9º mês, com a seguinte orientação: dizei a Zorobabel, governador de Judá, eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerra e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros militares. Todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia, declara Yahvé, o Senhor dos exércitos, eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, assevera Yahvé, o eterno dos exércitos.